Olá, eu sou o Rafael, bem-vindo ao canal do Estudo Bíblico Capital, aqui da Igreja Batista Capital. Nós continuamos com a série de estudos a respeito do livro da carta de Paulo aos Efésios. Nós já passamos da metade desta carta, que tem 6 capítulos. Estamos então hoje bem encaminhados para quase terminar o capítulo 4. Tá? Essa é a nona parte do nosso estudo. Se você quiser acompanhar nos outros vídeos, estão aí no canal. Basta acompanhá-los, curtir, comentar. E mais do que isso, o nosso desejo aqui é que através do estudo da Palavra de Deus, aumentemos o nosso conhecimento da Palavra de Deus, para que a gente possa ser transformado por ela e praticar as ações que agradam a Deus e que glorificam o nosso Deus. Você é o nosso convidado para mais esse estudo aqui, tá bom? No canal. Vamos lá? Hoje vamos estudar o capítulo 4, dos versículos 7 até o versículo 16. Como já disse anteriormente, a carta aos Efésios é dividida em duas grandes porções. Na primeira porção, dos capítulos de 1 a 3, fala sobre a nossa posição em Cristo. Dos capítulos 4 ao 6, fala sobre a nossa conduta em Cristo. A carta aos Efésios é uma carta destinada a uma igreja e, portanto, destinada a nós também, que fazemos parte da igreja. E Paulo se concentra muito em explicar a respeito do que é a igreja e de como nós devemos proceder como igreja. Nessa porção que estudaremos hoje em particular, é uma porção que fala bastante sobre o procedimento da igreja. E nós devemos estar atentos, então, para conformar as nossas vidas à vontade de Deus, descrita por Paulo aqui nesta carta. Este é um trecho bem longo, no sentido de ter muitos detalhes. Infelizmente não teremos tempo suficiente para examinar todos os mínimos detalhes da carta, mas eu quero com vocês acompanhar de uma maneira geral o que Paulo quer dizer neste trecho. No vídeo passado, quando iniciamos o capítulo 4, dos versículos de 1 a 6, Paulo estava falando sobre a unidade. O desejo de Deus para nós, igreja, é que nós sejamos um, através de um único Espírito, de um único batismo, porque temos um único Senhor e glorificamos um único Deus. Paulo agora continua dizendo a respeito desta unidade. O desejo de Deus é que a igreja seja um só. O desejo de Deus é que o seu povo seja um. Não que nós tenhamos vários povos muito diferentes dentro deste universo chamado igreja. Isso nós encontramos em várias porções das Escrituras, mas o importante é que tenhamos em mente isso. Não importa se sejamos judeus, gregos, gentios ou qual denominação que nós pertencemos. O importante para Deus é que nós, como filhos de Deus, fazemos parte de uma única família, de um único povo. Ou seja, o desejo de Deus é que nós tenhamos uma forma coesa, ou seja, homogênea, no sentido da fé e da maturidade. O desejo de Deus é que todos nós crentes tenhamos a imagem de Cristo. Ele é o nosso modelo e ele é o nosso alvo. Portanto, tudo que Paulo descreve aqui a respeito de unidade tem a ver com isso. Tem a ver com o desejo da transformação do caráter humano para que estejamos cada vez mais parecidos com Cristo e possamos viver em plena paz, união e comunhão com os irmãos. Aqui no versículo 7, iniciando esse trecho, Paulo diz assim: E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Uma coisa que precisamos entender é que nós desfrutamos de uma graça que não foi conquistada por nós, mas foi entregue a nós como um presente. Por isso ele usa a palavra graça, porque nós recebemos, a partir do momento em que fazemos parte da família de Deus, nós recebemos um grande presente, um dom, uma graça que vai me fazer agir e viver de acordo com o chamado que eu tive em Cristo Jesus. Essa graça, ela é destinada individualmente a cada membro do corpo de Cristo. Por isso que, de uma forma geral e ampla, eu devo ser parecido com todos os crentes em Jesus Cristo, ou seja, da minha fé, da minha esperança, do meu comportamento em relação à paciência, à humildade,
ao esforço em viver em paz com as outras pessoas da igreja, dessa maneira eu sou parecido com as outras pessoas. Mas num outro sentido, eu sou diferente de todos os outros. Porque eu recebi uma graça que foi repartida, entregue especialmente para mim. Assim como cada um de vocês, cada um de nós que fazemos parte da igreja. O importante nesse trecho aqui é que Paulo vai se concentrar em quem entregou essa graça. Nesse versículo 7, ele fala que essa graça foi repartida por Cristo. E nos 3 próximos versículos, ele vai destrinchar e mostrar como Cristo tem autoridade para fazer isso. E ele diz: por isso, aquele que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Esse trecho é retirado do Salmo 68, no versículo 18, e que fala exatamente isso. O que Paulo está querendo dizer é que a graça de Deus concedida por Cristo é um cumprimento das antigas escrituras, que falavam que um dia aquele que subiu às alturas repartiu presentes aos homens. E depois ele faz mais algum comentário: aquele que subiu foi o mesmo que desceu às profundezas da terra, talvez fazendo um certo sentido no momento em que Jesus esteve morto, ou seja, aquele que subiu foi aquele que morreu. Aquele que morreu depois subiu e encheu todas as coisas, e por isso ele tem autoridade para entregar dons aos homens. É isso que esse trecho, os versículos 8, 9 e 10 querem dizer. Esse é um trecho um pouco confuso das Escrituras, mas que no fim quer dizer isso. Paulo está querendo dizer: uma pessoa, a saber, Jesus Cristo, entregou dons aos homens. Ele é o cabeça da igreja. Ele não é um qualquer, mas ele cumpre as antigas escrituras. Ele morreu e agora está lá no céu. E ele está cheio de todas as coisas, de toda a autoridade. E por isso ele pode pôr ordem na casa, no seu corpo, na igreja de Jesus Cristo. Essa é a ideia desses 3 versículos. E depois, a partir do versículo 11, entramos num trecho muito conhecido das Escrituras que fala a respeito dos ministérios dentro da igreja. Precisamos entender que Deus, quando planejou a igreja, ele não pensou que esse povo poderia existir ou subsistir de uma maneira totalmente independente e solta. O desejo de Deus foi sempre que a igreja dele fosse organizada. E por isso Paulo usa o termo corpo, porque o nosso corpo físico, ele tem um design criativo feito por Deus, que mostra que existe uma hierarquia, ou seja, o nosso cérebro comanda as demais áreas do corpo, né? Nosso coração, ele alimenta as demais áreas do corpo. Então existem dentro do corpo humano órgãos que são mais essenciais à vida do que outros. Então uma pessoa pode existir sem uma mão, mas a pessoa não pode existir sem um coração. A pessoa pode existir sem um pé, mas o cérebro não pode ser arrancado da pessoa. Então existem órgãos mais vitais que fazem com que o nosso corpo funcione. E é mais ou menos nessa linha que Paulo trabalha a respeito do corpo de Cristo, que é a igreja. E quando ele chega aqui neste ponto, ele vai falar sobre os 4 ou 5 ministérios. Existe uma pequena divergência entre alguns teólogos, mas que vão nortear a liderança. Ou seja, esses 4 ou 5 ministérios, na verdade, são a liderança da igreja. São pessoas que receberam uma graça repartida por Cristo para um determinado aspecto da vida da igreja. E são eles, versículo 11: e ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Esses 4 ou 5 ministérios, eu vou dizer 4 ou 5, por quê? Porque alguns acreditam que não se tratam de pastores e mestres, mas sim de pastores mestres. Mas vamos falar dos 5 ministérios. Esses 5 ministérios são a base fundamental pela qual o exercício da igreja pode ser completo. Tá bom? Existe alguma discussão se o apostolado e os profetas sumiram ou não. Eu particularmente acredito que o dom apostólico e o dom profético ainda estão em ação nos nossos dias. E esses 5 ministérios juntos formam a grande cabeça pensante da igreja. Ou seja, o ideal é que cada igreja, cada corpo local tenha esses 5 ministérios em funcionamento. Com o fim do quê? E aí nós temos que entender muito bem o versículo 12.
Porque ele já inicia assim, com o fim, ou seja, esses 5 ministérios existem com um fim, com um propósito, com um objetivo, de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Ou seja, toda a igreja deve ter uma liderança, porque essa liderança foi instituída por Deus, por Jesus Cristo, que derramou esses dons. Essa liderança, então, existe para quê? Para ficar rica? Para ficar famosa? Né? Para morar em grandes casas? Não. Essa liderança existe para preparar os santos. Quem são os santos? Todas as pessoas que estão na igreja, que pertencem à igreja, todos aqueles que se renderam ao amor de Cristo. Então, a liderança ela não difere em posição dos demais santos, mas essa liderança recebeu uma graça diferente para ajudar na capacitação do restante do povo, e por isso ele usa a palavra edificação, que significa construção, crescimento. Ou seja, uma boa liderança de uma igreja deve edificar os demais santos. E aqui vai uma pergunta: a liderança da sua igreja tem edificado as pessoas? Você que é líder da igreja, você tem se empenhado em edificar os irmãos? Tem se empenhado em preparar os irmãos para que eles trabalhem mais e melhor para a obra de Cristo? Isso é algo que nós devemos pensar a respeito das nossas igrejas. Muitas vezes temos visto pastores, líderes, profetas, apóstolos que se autodenominam tudo isso, mas que só se preocupam consigo mesmo, né? E isso é um grande erro, porque não é isso que a Escritura traz para nós. Mas existe ainda um outro passo a ser seguido. No versículo 13, diz até quando nós devemos edificar os santos, né? Até quando a liderança deve trabalhar em cima dos santos? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Esse é o primeiro item. Então, a liderança da igreja deve trabalhar para que haja uma unidade de fé e de conhecimento de Deus. Ou seja, precisamos conhecer mais as Escrituras e conhecer mais e melhor o nosso Senhor Jesus Cristo. E 2, até que nós cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E quando falamos de maturidade, estamos falando daquele crente que era um bebê na fé, que nasceu de novo, mas que não conhece o reino de Deus, que não conhece as Escrituras, que não conhece a vontade de Deus, mas de um crente que vai crescendo em sua fé e que vai amadurecendo até o ponto de poder gerar novos frutos para Deus. Esse é o processo. Então, todo cristão ele deve passar por esses 2 processos: aumentar a fé e o conhecimento de Deus e amadurecer até que seja cada vez mais parecido com Jesus. Liderança tem um propósito de trabalhar na vida dessas pessoas para que essas pessoas cresçam e amadureçam. Mas além disso, nós temos a ideia também, a partir do versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. E o finzinho desse trecho, então, de uma forma maravilhosa, mostra-nos a imagem mais ou menos de uma engrenagem, onde cada pessoa da igreja trabalha de acordo com aquilo que Deus preparou para ela, ou seja, de acordo com o dom que a pessoa recebeu, como se fosse uma engrenagem. Cada engrenagem tem um tamanho, tem um formato de dente. Mas quando nós unimos todas elas, elas rodam junto para que toda a máquina funcione. Essa é a ideia de Deus para a igreja. O grande lance é que esse versículo fala que nós devemos realizar isso em amor. Ou seja, a igreja só existe, só subsiste para a glória de Deus quando os membros todos unidos e funcionando, cada um na sua função, exercendo seus dons em amor, funcionam todos juntos. Ou seja, com uma liderança preocupada com o crescimento e edificação dos demais membros, e com os membros entendendo qual é o seu papel dentro desse corpo, e todos funcionando juntos, unidos em amor, podem produzir um corpo saudável, um corpo que exerce de fato a obra que Jesus Cristo quer que nós façamos aqui na terra. Eu quero convidar você a conhecer mais o seu dom, o seu chamado, e a avaliar se a sua vida tem tem funcionado nesse dom. De que maneira? Em amor ou em opressão? Nós nos encontramos no próximo vídeo.
Até lá, Deus abençoe.